Olá, eu sou a Grimalda Ávila e vim partilhar convosco uma história maravilhosa que se chama Pena de Pássaro. A autora, a querida Flávia Medeiros. Por ali, todos diziam que havia um pássaro que num primeiro, num segundo ou num terceiro olhares não era mais do que uma ave comum. Bico escuro, olhos pretos e uma plumagem com um misto de cor de laranja, castanho e cinzento. Por ser tão vulgar, o próprio pássaro não percebia o porquê de o terem posto numa gaiola, de lhe dedicarem um ritual de adoração e no final de todo o aparato, o depenarem até à última pena que lhe cobria a pele. O ano escorregava de mês em mês e as suas penas voltavam a crescer para o aconchegar dentro do seu corpo. Na mesma época, no ano seguinte, tudo acontecia novamente, à exceção da gaiola, porque nela já estava a viver desde que lhe fora retirada a liberdade. Era estranho, mesmo muito estranho, porque enquanto ele sofria pena após pena arrancada de si, os rostos dos habitantes daquela tribo não apresentavam risos de euforia, mas sorrisos de felicidade, como se a tristeza de um fosse a alegria dos outros. Por que me fazem tal coisa? Que tenho eu ou as minhas penas de tão importante que se justifique que me as arranquem? Não se contentam com uma? Porque toda a minha plumagem a cada ano que passa? Questionava o pássaro, a quem o via e não percebia. Por esse motivo, as perguntas continuavam sem resposta. Certo é que se cansou da vida de sofrimento e deu início a um plano infalível de fuga. Fez-se passar por morto no fundo da sua gaiola e, quando o tratador se aproximou para lhe dar de comer, julgou-o de veras morto. O homem, com cuidado, pegou nele com as mãos em concha e retirou das grades de madeira que o aprisionavam. Por segundos, o tratador sentiu nas palmas das suas mãos o corpo quente e o coração irrequieto de pássaro. Batendo as asas, voou o mais depressa que conseguiu em direção a uma das várias grutas que rompiam por grandes montes de pedra e numa delas descansou. O povo da tribo, assim que viu a gaiola vazia, começou a procurá-lo, na vaga esperança de o encontrar. Nessa tribo havia um menino com pele de chocolate e cabelo de 1000 caracóis de nome Culicali. Era um menino tão cheio de energia que não conseguia ficar quieto um minuto que fosse. Como não dispensava uma boa aventura, começou também a busca ao pássaro. Rodou várias vezes o corpo sobre os calcanhares, olhando para o céu. Viu os penhascos esburacados lá ao longe. Era um sítio perigoso. As pessoas tinham receio de se aproximar. A imponência das rochas intimidava-os. Mas o menino, determinado em encontrar o dito pássaro, aproximou-se do rochedo e trepou com bastante facilidade. Como o pôr do sol estava a fazer-se, parou na primeira gruta que encontrou e nela esperou que o sono chegasse. Na manhã seguinte, continuou a sua tarefa. De tão leve que era, a sua escalada não fazia barulho. Por isso conseguiu ouvir um piar baixinho
vindo de uma das grutas. Na entrada da gruta, de onde saía o som da ave, o Culicali sentou-se e começou a falar como se não soubesse que tinha encontrado o que procurava. Se eu encontrasse o pássaro que fugiu da gaiola, não lhe fazia mal algum, nem o levava de volta à tribo, apenas gostava de o poder ajudar. Afinal, nem sei por que lhe tiram as penas. Ouvindo o que disse o menino, o pássaro em saltos colocou-se com cautela ao lado dele. Olá, pássaro, cumprimentou o Culicali. É verdade o que estás a dizer? Não vais apanhar-me para levar-me de volta à aldeia? Piou questionando. Não entendo o que pias, continuou o menino. Eu percebo o que os humanos dizem, mas eles não percebem o que eu pio. Disto já eu desconfiava, desabafou. Em silêncio, a balançar o corpo para a esquerda e para a direita, o Culicali continuou a olhar para ele até que ele lhe disse: Deves estar com frio. Ainda não tens penas suficientes para te aquecer ou mesmo para conseguires voar para outro lugar. Depois de falar, o menino desceu o penhasco e deixou-o sozinho. Como se nada tivesse acontecido, passeou pela aldeia. Ouviu rumores a dizerem que o pássaro tinha desaparecido para sempre. As mulheres choravam pela infelicidade das gerações vindouras. Os homens não estavam a caçar com o mesmo entusiasmo. O seu desaparecimento estava a ser vivido como se de uma catástrofe se tratasse. O Culicali foi à sua cabana, colocou na sua bolsa um pedaço de pão e o retalho de tecido com que à noite se cobria e voltou ao refúgio do pássaro. Tenho pão para comeres. Deves estar com fome. Também trouxe este pano para te aquecer. Agradeço a tua amizade. O menino conversou com ele, por entre saltos e cambalhotas, querendo acreditar que o pássaro compreendia. Não sabia que eras tão importante para o meu povo. De um dia para o outro ficaram todos diferentes. Os sorrisos foram substituídos por lágrimas e a vontade de caçar passou a ser uma obrigação. As crianças, apesar de não compreenderem o que é que está a acontecer, passam o dia sentados juntos das famílias. Ninguém está feliz. Não sei o que fazer. Não quero que voltes para a gaiola, mas também não quero ver a minha tribo tão triste. Interrompendo o diálogo, apareceu de repente um homem que correu para o pássaro, deixando-o magoado nas asas na tentativa de o apanhar. Por pouco conseguiu escapar num voo cambaleante. Pai! Como chegaste até aqui? Vi-te passar na aldeia e reparei que escondias alguma coisa, por isso segui-te. Não devias ter feito isso. Filho, preferes a liberdade de uma ave à satisfação do teu povo? Desculpe, pai. Fiquei sem saber o que fazer. Devias ter-me dito que o tinhas encontrado. O pássaro traz a felicidade à nossa tribo. Papá, nunca percebi o porquê de a tribo ficar feliz por arrancar as suas penas. Não é um pássaro qualquer, Culicali. Culicali ainda és um menino. Quando cresceres, vais querer a tua pena também, porque vais perceber o que podes conseguir com ela. Parado a olhar para o pai, começou a respirar tão depressa que parecia que naquela gruta o oxigênio estava a faltar. Já viste o que fizeste? Nem eu, nem tu, nem a aldeia tem agora o pássaro. Fizeste-o fugir. Calma, filho. Toda a tribo está preocupada com o que está a acontecer. Não és o único. Depois da conversa, os dois desceram o penhasco e voltaram a casa. Tanto um como o outro não partilharam o sucedido com ninguém.
Naquela noite, mais do que nas outras, foi difícil conseguir pregar olho. O Culicali revirou-se tanto que a manta onde dormia estava prestes a rasgar-se. Na manhã seguinte, subiu o penhasco, procurou o pássaro em todas as grutas, mas ele não estava em nenhuma. Por isso, fez-se ao caminho para fora da aldeia. Tinha de o encontrar, estivesse ele onde estivesse. Passaram alguns dias e todos na aldeia estavam ainda mais tristes. Sem o pássaro, os desgostos já estavam a começar, sendo o primeiro o desaparecimento de Culicali. Apesar de todos o considerarem por vezes mal educado, no fundo gostavam dele, porque era um menino divertido e muito criativo. Ora viam-na correr e a fazer o pino, ora a construir bonitas figuras com galhos e folhas secas de árvores. Mais do que todos, a mãe do menino sentia a sua falta. Passava os dias e as noites mergulhada no vazio negro que apoderou-se do seu peito. E o pai procurava o filho incessantemente. Já muito longe da aldeia, a uma distância que nunca nenhuma criança conseguiu chegar, o Culicali distraiu-se e esqueceu do que estava realmente a fazer naquele lugar fresco, com árvores e água em abundância. Continuou a andar e só no momento em que viu uma árvore coberta de passarinhos, todos eles semelhantes ao que havia fugido da gaiola, é que se voltou a lembrar do que estava ali a fazer. Será que algum deles é o pássaro da aldeia? Pensou ele. O menino recostou-se no velho e largo tronco da árvore e deixou-se lá ficar, cruzando e descruzando as pernas consecutivamente. Quando assim aconteceu, o pássaro aproximou-se do Culicali que lhe disse: Olá, sei que não devia pedir tal coisa, mas por favor, volta para a aldeia. Na verdade, não estou a conseguir viver numa tribo que perdeu a felicidade. Nem me parece o povo que me viu nascer. Não entendo destas coisas, mas as tuas penas devem ser especiais. Tão especiais que são essenciais para que todos possam viver bem. Num bater de asas convidativo, o pássaro começou a voar. A criança seguiu. Estava a passar pelo mesmo trilho que separava a tribo do lugar dos pássaros. A alegria do regresso fez o tempo passar mais depressa. Os dias e as noites pareceram mais pequenos e o caminho mais curto. Quando se aproximaram da aldeia, o pássaro inverteu o voo e pôs-se na entrada da gruta que lhe deu abrigo. O Culicali seguiu-o. Receias ficar mais uma vez sem as tuas penas. Acredito que não seja fácil para ti voltar para aquela gaiola. Disse isto voltando ao mesmo dilema entre estar do lado do pássaro ou do lado da tribo. Descendo o rochedo, já perto da aldeia, sentou-se com as pernas debaixo do corpo e pôs-se a agitar fervorosamente a água de uma tímida ribeira que por ali corria. Naquele lugar, ninguém o conseguia avistar. Como se tivesse sido trazido pelos ventos que levantam o pó do chão atrás do Culicali, apareceu o ancião da tribo, coberto por panos coloridos, adornado com cordões apetrechados de ossos de animais. A transparência da água assiste o discernimento do pensar, disse o ancião sentando-se ao lado do menino. Seja para mim água. Não sei o que fazer, afirmou entre soluços chorosos o Culicali. Para um menino da tua idade, muitas coisas são difíceis de entender. Contudo, cresceste desde o início da tua missão que ainda não terminou.
missão? Qual missão? Nem sou capaz de terminar uma tarefa ordenada pelos meus pais, quanto mais uma missão. O ancião, passando a mão muito aberta por todo o rosto molhado de Culicali, pediu: vem comigo. Precisamos de estar num lugar seguro para poder contar-te um segredo. Afastada da aldeia, só havia uma cabana e nela vivia o ancião. Foi para lá que seguiram. A cabana emanava cheiro a incensos e ervas aromatizadas. O ancião entrou em silêncio pela entrada sem porta e sentou-se com as pernas cruzadas no meio da casa. O Culicali em frente e ele fez o mesmo. De seguida, colocou no meio dos dois o incenso. Com um sopro suave e prolongado, a brasa ganhou uma chama, fazendo com que o fumo do incenso ofuscasse as caras um do outro. Com os lábios cerrados, entoou um cântico antigo da tribo. Quando terminou, dirigiu-se ao menino que estava no auge da sua concentração. Tenho mais que 100 de anos. Sei que não irei viver muitos mais. Por esta razão vou contar-te o meu segredo e tu o irás guardar para sempre. Estou com medo, ancião. Estás com medo de quê? De não ser capaz de guardar o seu segredo. Eu também sinto medo, Culicali. Umas vezes mais, outras vezes menos. É possível medir o medo? O medo é como o gosto, é subjetivo. O mesmo medo pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação. Então, eu digo-lhe que estou com muito medo. És o menino mais inteligente que já conheci. Se entenderes o que te vou dizer como sendo o nosso pequeno segredo, o teu medo de seres capaz de o guardar ou não também ficará mais pequeno. Diga, será o nosso pequeno segredo. Não o vou contar a ninguém, afirmou o menino. Já vi a nossa tribo passar por tudo. Épocas em que pensávamos estar no paraíso. Todos estavam bem e em harmonia com a nossa mãe natureza. Outras épocas em que o Deus da chuva nos afogava em água, em que o Deus do fogo nos queimava o corpo, em que o Deus do sol nos secava a terra e nos levava a água da ribeira e das plantações. Todavia, a nossa tribo era feita de gente que se alimenta da esperança de que tudo um dia pode melhorar. Mas houve um tempo em que essa esperança começou a mingar na alma do povo. O problema já não era o tempo de chuva ou de sol. As pessoas viviam tristes, sem razão aparente. Como o ancião desta tribo, alguma coisa eu tinha que fazer. Caminhei durante vários dias até que encontrei muitos pássaros numa única árvore. Apanhei um deles e trouxe-o comigo. Quando regressei à nossa tribo, construí a gaiola, que está no centro da aldeia, e nela coloquei o pássaro. Apresentei-o ao nosso povo com o nome de Pássaro da Felicidade, porque era ele que a iria trazer a cada um de nós. O povo, crente nas minhas palavras, começou a cantar e a dançar à volta da gaiola, como forma de agradecimento aos deuses. No final deste ritual, dei uma pena de pássaro a cada habitante e disse-lhes que perante ela pedissem um desejo. Aconselhei que cada um aguardasse e que sempre que olhasse para ela se recordasse do que tinha pedido. Mais tarde ou mais cedo, ao tempo de cada um, os desejos foram se tornando realidade e a crença nas penas do pássaro foi-se fortificando.
Reconhecendo o seu poder, o povo sentia vontade de agradecer os desejos realizados e de voltar a pedir outras penas. O pássaro que está na gaiola não é sempre o mesmo. Ao contrário de mim, eles têm pouco tempo de vida. Quando um morre, ele substitui-o por outro semelhante. E assim tem vindo a acontecer até agora. O Culicalho ouviu o segredo, palavra por palavra, com muita atenção e não tardou para perceber o óbvio. O nosso povo acredita numa história inventada por si? Culicalho, pode não ter sido a melhor solução, mas eu estava tal como tu estás agora, sem saber que decisão tomar. Ou vivia com este segredo que permitia à nossa tribo ser feliz, ou continuávamos a viver numa profunda tristeza. O menino saiu da cabana sem dizer o que quer que fosse. Escondeu-se e deslizou os olhos de pessoa em pessoa. Queria muito que tudo continuasse a ser como dantes. Percebeu que não deveria revelar a verdade a ninguém e que o pássaro tinha que voltar à tribo. Por isso, subiu até à gruta onde estava a ave com o intuito de a apanhar, mas antes disso, contou-lhe a história do ancião. Ele era o único que podia saber dessa verdade. Para surpresa da criança, o pássaro deu saltinhos, bateu as asas e piou uma bonita melodia. Acho que te estou a perceber. Estás contente por seres o pássaro da felicidade, por fazeres as pessoas felizes. Desceram os dois de onde estavam e encaminharam-se para a tribo. O júbilo reinou nos corações de todos os que viram chegar o Culicalho com o pássaro da felicidade. Rapidamente a notícia espalhou-se pela aldeia, fazendo com que todos corressem para junto da gaiola. A mãe do menino, quando o viu, pô-lo no seu colo e chorou com a força da vontade de nunca mais o ter afastado de si. Seguindo-se o pai, que os cobriu com um abraço prometedor de proteção. Ao ver este quadro, o pássaro arrancou uma das suas penas e colocou-a junto à mãe do menino. E de seguida fechou-se na gaiola. Comovida, segurou a pena e apertou-a contra o seu peito. Depois prendeu-a num fio e colocou-a ao seu pescoço. A esperança reacendeu-se em cada um a partir daquele momento. Alegremente deram início ao ritual de agradecimento. Quando o povo da tribo se acalmou, o ancião aproximou-se do Culicalho e, colocando a mão no ombro do menino, afastou-o da multidão. Revelaste a verdade ao pássaro, trazendo-o assim de livre vontade à tribo. Fizeste o que eu devia ter feito desde sempre, afirmou. Sei que o pássaro compreendeu que não são as suas penas que trazem a felicidade ao povo, mas são elas que recordam a força de acreditar que cada um tem em si, disse a criança. Quando alguém deseja com persistência, o pedido concretiza-se. Não exatamente quando queremos, mas quando estamos preparados para que tal aconteça, acrescentou o ancião. Quando alguém deseja com persistência, o pedido concretiza-se. Não exatamente quando queremos, mas quando estamos preparados para que tal aconteça, acrescentou novamente o ancião. Entretanto, surgiu uma curiosidade que o Culicalho não podia deixar de esclarecer. Se todos na tribo já têm uma pena e um desejo, por que razão todos os anos voltam a querer outra pena? Cada pena equivale a um pedido. Enquanto um não se realiza, podemos fazer outros. Fica atenta à vida e verás que os grandes pedidos levam mais tempo para se concretizarem
do que os mais pequenos, explicou. Chegado o momento, o ancião deu início à cerimónia da entrega das penas. Depois de todos receberem uma, o pássaro arrancou uma pena de si e entregou-a ao Culicali. Ele foi a primeira criança que na história do pássaro da felicidade recebeu uma pena. Aceitou-a e saiu do calor das fogueiras para ir rebolar sozinho no escuro iluminado pelo luar. Olhando para a sua pena ao menino, apesar de sem qualquer desejo pedir, sentia-se feliz pelo tudo e pelo nada que tinha. Nessa mesma noite, levantou-se um alvoroço na tribo. Os homens começaram a recolher madeira e as mulheres a reunir os melhores tecidos que tinham. O ancião da tribo tinha falecido. Depois de se libertar do único segredo que o prendia àquela cabana, partiu. O tempo passou. O Culicali cresceu com o peso da responsabilidade do segredo que lhe tinha sido confiado. Era ele agora quem organizava as cerimónias das penas e que cuidava dos pássaros. Todos os anos viajava até à árvore dos pássaros para o devolver um e trazer outro consigo. Mas em vez de os tirar a liberdade, contava a verdadeira razão de os querer. Assim, por vontade própria, cada pássaro saía dos galhos da árvore e seguia, em cima do seu ombro, até à gaiola da aldeia. 100 anos já se passaram. O rosto do Culicali está coberto de rugas. É ele o ancião da sua tribo. Está na altura de contar o seu pequeno segredo a outro menino que o possa substituir. Para isso, caminha agora pelo mundo na sua nova missão: encontrar o seu sucessor. Agora que tu também sabes o pequeno segredo do Culicali, guarda-o só para ti. Quem sabe um dia ele virá ao teu encontro para convidar-te a seres o novo ancião da tribo dos Pena de Pássaro.